Anne Frank, a menina de 13 anos que desafiou Hitler. Imagine tentar sobreviver no mundo onde até respirar é perigoso. Imagine viver trancado por 761 dias em silêncio absoluto, sabendo que lá fora existe um sistema inteiro criado para garantir que você não exista. Agora imagine que mesmo assim uma menina de 13 anos decide escrever seus sonhos, seus medos, suas dores e sua esperança teimosa, mesmo quando tudo dizia que era impossível. E esse caderno, esse pequeno diário vermelho, se tornaria a voz mais poderosa da Segunda Guerra Mundial. Se você ama histórias reais, absurdas e impossíveis de acreditar, deixa o like agora e se inscreve e ativa o sininho, hein? Porque aqui no Além do Conto a realidade é mais cinematográfica que qualquer ficção. Hoje você não vai ouvir sobre Anne Frank, você vai ouvir como se Anne estivesse aqui dentro do estúdio, contando tudo pela sua própria boca. A versão crua, a versão humana, a versão proibida, a versão que os nazistas tentaram apagar. Respira fundo, hein? Porque a verdade dói. Eu nasci no mundo em que estava desabando. Eu nasci em 12 de junho de 1929, Frankfurt, Alemanha. Uma criança elétrica, curiosa, falante. A menor da família Frank, Otto, Edith e minha irmã, Margot. Mas Hitler nasceu antes de mim e ele mudaria a minha vida. E quando ele chegou ao poder em 1933, ser judia virou sentença. Quando eu tinha apenas 4 anos, minha família fugiu para Amsterdã, na Holanda, tentando nos proteger. E por um tempo, funcionou. Eu estudava, brincava, ria, ia ao cinema, escrevia redações, tinha sonhos pequenos e grandes. Mas em 10 de maio de 1940, a Alemanha invadiu a Holanda e minha infância acabou. O presente que mudou a história. Em 12 de julho de 1942, meu aniversário de 13 anos, ganhei um diário vermelho de capa xadrez. Na primeira página, escrevi: espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em ninguém. Eu chamei o diário de Kitty. Ele virou meu melhor amigo, meu refúgio, meu grito silencioso. Eu não sabia, mas naquele diário seria tudo o que restaria de mim. Mas 3 semanas depois, o terror bateu na porta. Uma carta ordenando que Margot, minha irmã de 16 anos, se apresentasse para o campo de trabalho. Nós sabíamos, trabalho era código para a morte. Meu pai, Otto Frank, funcionário, chefe estrategista e o último da nossa família que permaneceria vivo, colocou em prática seu plano secreto. O plano que salvaria nossas vidas e destruiria elas ao mesmo tempo. O anexo secreto. A fuga para o anexo, a nova vida, começa. 6 de julho de 1942, saímos de casa usando várias camadas de roupas. Malas chamariam a atenção e poderiam nos denunciar. Andamos pelas ruas ocupadas pelos nazistas. Cada soldado era um risco, cada passo um impossível fim. Entramos discretamente na empresa do meu pai, subimos as escadas e chegamos até a uma estante pesada que escondia uma porta falsa, uma porta que nos separava da vida e também da morte. Atrás dela, nosso novo mundo. Regras: não correr, não falar durante o dia, não dar descarga, não abrir janelas e não tossir. Porque tossir poderia significar cadeia ou coisa pior. Eu escrevi: como é estranho nunca estar sozinha e como é estranhamente pesado o silêncio forçado. A comida vinha pelas mãos de heróis: Mieris, Ian Ries, Victor Fugler, Johanna Kleiman e Bepi Boscu. Pessoas que arriscaram suas vidas todos os dias para que nós respirássemos. Enquanto isso, lá fora, os judeus eram levados para Osterbork, Sobibor, Auschwitz. O mundo estava queimando e eu escrevia: a vida no anexo, 8 pessoas, 761 dias, 0 liberdade. No anexo viviam 8 pessoas: a família Frank, Otto, Edith, Margot e eu, a família Van Peels, irmã Auguste Peter e o dentista Fritz Ferfer. Era pequeno demais para tanta gente, grande demais para tanta dor. A rotina era assim: silêncio das 8 às 18, passos calculados, rádios escondidos, comida racionada, tensão constante.
Eu brigava com minha mãe, discutia com Pets, tinha ciúmes de Margot e anotava tudo. Quando escrevo, posso sacudir de mim todas as minhas preocupações. Escrever virou minha psicóloga, minha liberdade, meu oxigênio. Eu revisava minhas páginas como escritora de verdade, porque eu vi na rádio que relatos pessoais seriam publicados depois da guerra. E ali, naquele mesmo anexo sufocante, eu decidi meu futuro. Mesmo cercada de medo, eu sonhava, quero continuar vivendo depois da minha morte. E sem saber, eu estava escrevendo o livro mais importante da minha vida. O Medo Invisível. Imagine passar mais de 2 anos trancado e todo dia ouvir botes nas ruas, gritos, prisões, tiros. A casa tremia, o anexo congelava. O medo nos acompanhava como uma sombra. Eu tinha apenas 14 anos e era obrigada a pensar como uma adulta. Bombardeios, toques de recolher, lista de deportação, famílias desaparecendo. O mundo estava caindo aos pedaços e eu, presa atrás de uma parede falsa, escrevia como quem luta pela própria vida. A traição. 4 de agosto de 1944, o dia em que tudo acabou. De manhã, ouvimos passos. Não eram os amigos que traziam comida, eram botas pesadas, rápidas, implacáveis. A porta foi arrombada, a Gestapo, liderada pelo oficial Karl Sieber-Bayer, invadiu o anexo, fomos presos imediatamente. Um policial encontrou meu diário, folheou, riu e o jogou no chão, sem imaginar que carregava um futuro inteiro ali. Depois que fomos levados, Mieris, arriscando a própria vida, recolheu o diário e escondeu na gaveta, porque ela acreditava que eu voltaria. Mas eu não voltei. O caminho do inferno, os campos de concentração. Primeiro fomos enviados para o Austerborki, depois para Auschwitz-Birkenau, o maior campo de extermínio da história. Lá fui separada do meu pai para sempre. Minha mãe morreu em Auschwitz. Depois me enviaram com Margot para Berlin, um dos piores campos do inferno nazista. Era inverno, não havia comida, não havia remédios, havia tifo, havia desespero, havia corpos empilhados. Margot caiu da cama e morreu dias antes de mim. Eu morri provavelmente entre fevereiro e março de 1945. 2 semanas depois, os britânicos libertaram o campo. 2 semanas, caraca pessoal, 2 semanas. Anne tinha 15 anos. Meu diário sobreviveu e mudou o mundo. Meu pai, Otto Frank, sobreviveu, o único de toda a família. Quando voltou, Mieris entregou meu diário, as páginas que ela salvou da Gestapo. Meu pai leu tudo, cada página, cada lágrima presa entre as linhas e reconheceu minha voz, meu sonho, meu destino. Em 1947, ele publicou o Diário de Anne Frank, um livro que viajou o mundo, um livro que transformou a guerra em humanidade, um livro que manteve minha voz viva, mesmo quando eu já não estava. Meu desejo se realizou. Quero continuar vivendo depois da minha morte. E eu vivia. Anne não escreveu para virar símbolos, ela escreveu porque era tudo o que ela tinha. A voz dela atravessou Hitler, atravessou o medo, atravessou a morte. Ela venceu a guerra com um lápis. E agora eu te pergunto, se você tivesse apenas um caderno e o mundo estivesse desmoronando, o que você escreveria? Que marca você deixaria? Hoje, milhões visitam a casa de Anne Frank. Milhões leem suas palavras, milhões choram por uma menina que só queria viver. Anne escreveu: eu testemunhei o pior do ser humano e apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Se essa história te arrepiou e te fez repensar sua própria vida, então você sabe, essa voz nunca pode ser apagada. Se inscreve no Além do Conto, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários. Anne, sua voz nunca será silenciada. Até o próximo Além do Conto.